Eu falei segunda carta, né? Perdão, é primeira carta aos Coríntios, por favor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do primeiro versículo até o versículo 5. Frase. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romano. Depois de Romano, primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2. Nós vamos ler 5 versículos. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto versículo. Olhem para mim, por favor. Eu gostaria que você estivesse muito atento. Não somente na leitura que estaremos fazendo responsiva agora, todo mundo junto, simultaneamente. Mas eu gostaria que você estivesse muito atento em cada palavra que você vai escutar nesse texto. Depois o pastor vai estar pregando o que Paulo descreve, o que ele almeja, o que ele deseja e o que ele se coloca, texto, contexto e pretexto, à luz dessa leitura. Olhem para mim, por favor. Olha só. Nós estamos acostumados a ouvir, ou se não dizer, nós estamos doutrinados a somente ouvir nas igrejas bênçãos materiais, emocionalismo, crentes sem discernimento, sem conhecimentos, sem pudor, e crentes sem uma direção cristocêntrica ou cristológica. E à luz desses 5 versículos que estaremos lendo, Paulo traz uma conotação do seu caráter espiritual. Paulo traz a conotação da entrega, da autoentrega dele. E do despreendimento dele à luz do evangelho, de todo o evangelho de Cristo. Não é à toa que Paulo é o maior autor da Bíblia. Se você ler Romanos, se você ler de Romano até Filemon, sabe? Romano, aí vem primeira carta aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, primeira carta, segunda carta aos Tessalonicenses, e assim Paulo vai escorrendo, até chegar em Filemon, e quando chega a Filemon, dá 13 cartas, e lendo a Bíblia todinha, como eu já li uma vez, estou lendo pela segunda vez, já estou no livro de Isaías. Eu lendo toda a carta aos Hebreus, eu entendo e subentendo que foi Paulo também que escreveu. A gente precisa ter, irmão, discernimento e entendimento, compreensão à luz da Bíblia. E não ao nosso próprio entendimento. Porque o nosso eu, ele não presta. Vamos ler, por favor. Observa bem essa leitura. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, do primeiro até o 5º versículo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor.
A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém? Oremos. Pai, nós te louvamos, te exaltamos, te glorificamos e te adoramos, Deus maravilhoso. E assim, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, te pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo tome forma do meu corpo, que não seja eu falando, mas o Senhor. Usa-me, ó Deus, conforme a tua vontade e não a minha. Porque a minha vontade, ela não presta, ela é pecaminosa, ela é errante, ela é vacilante. E ela não é duradoura, Senhor. Deus, em nome de Jesus, usa a minha boca, os meus lábios, o meu falar, a minha língua, o meu gesticular, o meu pensar, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, fala com o teu povo, como o Senhor falou comigo à luz desse texto. Que o teu Espírito Santo nos conduza, Senhor, à luz da tua palavra e do teu evangelho. E que nessa noite, meu Deus, seja a noite de salvação, reconciliação, compreensão e entendimento, Pai, e discernimento da tua palavra. É no nome santo do Senhor Jesus Cristo que eu e toda a tua igreja, assim nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, queridos? Fale comigo o tema da mensagem de hoje. Um Deus que promove situações em oportunidades. Um Deus que promove. Bora? Todo mundo não memorizaram, não? Um Deus, vamos lá comigo, fale comigo. Um Deus que promove situações em oportunidades. Dá para falar sozinho agora? Eita. Vamos fazer uma faculdade, vamos lá. Um Deus que promove situações em oportunidades. Um Deus que promove situações em oportunidades. Sabe o que eu fico imaginando? A pessoa às vezes não entende quando Deus sempre está criando situações em oportunidades para mim e para você. Observa, presta atenção. Observa bem. À luz desse texto que nós acabamos de ler, Paulo traz uma conotação do seu caráter, da sua bravura. Quem era Paulo? Paulo, juntamente com sua família, eles eram fabricantes de tendas. Paulo era uma pessoa, vem de uma linhagem, de uma família riquíssima. Não pense vocês que Paulo tornou-se o servo que ele foi. Chegou até a ser o maior pessoa que escreveu livros na Bíblia. Uma pessoa naquela época que tivesse um jumentinho, ela era riquíssima. Olha só. Então, irmão, naquela época o povo era muito paupérrimo. Observa bem comigo, por favor. E Paulo, ele tem uma conversão linda. Paulo tem um encontro com Cristo. Assim, sabe, irmão, ele se entregou. Olha como é que ele começa aqui. O versículo 1, vem comigo, por favor. Olha como é que ele começa. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não foi com sublimidade de palavras ou sabedoria. Deixa eu te falar algo aqui. Paulo, nesse texto, ele descreve o seu caráter
E ele diz, olha para mim, por favor, para você aprender. Ele diz, olha, irmão, a minha sublimidade, sabedoria e interpretação, a qual Deus me deu, eu quero que vocês entendam que a minha fala, quando ele fala sublimidade, ele diz assim, eu quero que vocês entendam que a minha fala, ela não é uma fala retórica. E o que é uma fala retórica, pastor? Retórica, significado da palavra retórica quer dizer a arte de bem falar. Paulo diz, não é isso. A minha fala para vocês não é uma fala retórica, mas e sim uma fala de conscientização. O meu desejo, a minha vontade é que vocês se desprendam do meio secular e não do mundo, como muitos crentes dizem. Eu, cada vez mais que eu fico careca, eu vou usar até a expressão que o apóstolo Paulo diz à igreja de Corinto, eu nunca vou me cansar de falar as mesmas coisas que vos tenho falado. E Paulo vai escorrendo, ele diz, olha, o meu intuito, o meu desejo não é de me apresentar a vocês com a minha sublimidade porque Paulo, ele era poliglota. Paulo, ele tinha duas cidadanias. Então, Paulo era uma pessoa que se Paulo fosse arrogante, prepotente, egoísta, o apóstolo Paulo, ele não se deixaria ser ganho pelo nosso Cristo. Queridos, a gente precisa entender. E nesse mesmo capítulo 2, por favor, pessoal da mídia, coloca para mim lá quando eu pedir agora. Olha só, e nesse mesmo capítulo 2, por favor, observa bem o que o teu pastor vai falar aqui agora, para você entender, ter uma interpretação que você precisa deixar de ser um homem natural e transformar-se em um ser que vai ser conduzido pelo espiritual. Você quer ver? Nesse mesmo capítulo, no versículo 14, Paulo diz, pois porque o homem natural, ele não consegue discernir as coisas espirituais. Pode ler aí, se não é o que eu estou falando. Aí no verso 15, Paulo diz assim, pois o homem natural, dessas coisas bem ele discerne, porque é espiritual, e disso ele é discernido. Então, por que Paulo sendo, naquela época, quando Paulo chega lá em Atenas, Paulo se depara, irmão, você não faz ideia como a região de Atenas tinha muitos deuses. Diz os eruditos, os historiadores, que Atenas tinha mais de 30.000 deuses naquela época. E Paulo diz assim, olha, eu quero vos apresentar ao Deus desconhecido que vocês está, aquela placa ali. Tinha muitos deuses naquela época. Irmão, a gente precisa entender algo neste mundo. Por exemplo, tem muitos crentes na igreja que estão acompanhando o modismo de hoje. Em Atos 17, 21, Paulo diz que os atenienses não se ocupavam de outras coisas, senão do modismo naquela época. Por favor, Atos 17, 21. Pois todos os estrangeiros e atenienses, residentes de nenhuma outra coisa, se ocupavam, se não dizer ou ouvir, da última novidade. Aí você vê crente cheio de modinha, cheio de seguindo as coisas do meio secular. Irmão, olha para mim, por favor. Nós somos do mundo, mas eu estou inserido no mundo, mas eu não posso compactuar com o mundo. Moda é para quem não serve a Deus. Presta atenção. Essa semana eu escutei algo muito interessante. Eu fiquei assim, pasmo. Pasmo assim, irmão, chocado. Observa bem. Uma menina com 7 aninhos. Olha que coisa linda. Mais uma menina com 7 anos, mas já convertida. Olha que coisa linda. A outra menina falou assim, eu tenho tanta vontade de fazer uma tatuagem. Sabe o que ela falou? Ela olhou para a menina assim e perguntou para ela assim, se você tivesse uma casa, observa isso,
Olha como é que Deus usa todo tipo de pessoa. Lembra daquele louvor? É assim que Deus faz, usa quem Ele quer, menino, homem ou mulher. Presta atenção, olha que a menina perguntou para a outra com uma vontade de fazer uma tatuagem. Sabe o que ela falou para a outra? Falou para a outra assim, se você tivesse uma casa, vamos supor que você construísse. Gente, eu fiquei assim, pasmo. Ela falou assim, se você tivesse uma casa, você começasse a fazer o alicerce, levantasse as paredes, aí você rebocasse, aí você pintasse tudo, aí a tua casa ficou linda, pintada, linda e maravilhosa. Se viesse um pichador e pichasse toda a tua parede lá da tua casa, como que você ia ficar? Ela falou assim, eu ia ficar muito revoltada, eu ia ficar com raiva. Eu falei assim, ela falou assim, é assim que Deus fica quando a gente faz tatuagem. Se eu te achei e se eu te peguei, fala assim, Senhor, me lasquei, mas eu entendi. Glória a Deus por isso. Você já imaginou? Levítico 19, versículo 28. Não coloca não, não coloca não, que eu não quero sair daí não. Olha só. Lá diz, porque Deus abomina todas as pessoas que fazem marcas nos seus corpos. E a outra falou assim, sabe o que a outra falou? Falou assim, não vou fazer tatuagem, porque eu vou deixar Deus muito triste. Em Ezequiel 18, agora pode pôr, tá? Aí em Ezequiel 18, versículo 21, 22. Olha como é que o profeta começa o versículo. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados e transgressões que cometeu, e guardar, fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Vê se não está escrito assim. A gente precisa ter um entendimento, compreensão, à luz da palavra do Senhor. Olha que coisa linda, pastor, como é que pode? O ímpio, quando a pessoa se converte, ela não vai morrer duas vezes, a gente morre. O servo do Senhor, ele morre apenas uma vez. Sabe por quê? Só quem morre sem Cristo vai passar pela segunda morte. Que segunda morte é essa, pastor? Viaja comigo. Apocalipse 20, versículo 14. Olha o que diz o versículo. Pode ler aí, tá? Tá aí a segunda morte. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é o que, irmão? Segunda morte. Essa é a segunda morte. Essa é a segunda morte que João, aos 99 anos na ilha de Pátimo, escreve isso daí. Jogados pelo segundo Nero, condenado, o último apóstolo a morrer condenado, jogado às traças na ilha de Pátimo a morrer. Sabe qual é o maior problema das igrejas de hoje? Só busca bens materiais. Só busca dinheiro, só busca aquilo. Agora olha para mim que eu tenho um sonho que eu vou contar. Eu falei que eu não ia contar nem para minha esposa, mas hoje eu contei para ela. Olha para mim, por favor. Eu tive um sonho de quarta para quinta. Eu acordei muito, muito assim, assustado. É sério, irmão, um sonho que eu tive. Eu sonhei que eu estava almoçando eu estava em um restaurante, e o restaurante todo de vidro. E eu estava com uma pessoa, e de repente eu olho pelos vidros assim, fora, Daisy, assim no restaurante, e eu vi um homem na cor cinza. Estava sem roupa nenhuma, estava nu. Mas não aparecia o seu órgão genital. Não aparecia. É como se a roupa fosse de borracha cinza. E sabe o que aconteceu? Ele entrou, passou perto de mim. E detalhe, viu? Era o diabo. E ele não era feio. É por isso que eu te digo, o diabo era muito lindo. E o diabo não é chifrudo, ureiudo, como o pessoal apresenta, não. Eu vou te apresentar quem é o diabo. Ezequiel 28, versículo 12. Quem era o diabo?
lindo, em formosura, perfeito, tudo que você possa imaginar. Está aqui o versículo, vê se não é. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. O diabo, ele continua lindo. Não pense vocês que o diabo é aquilo que os filmes apresentam, não. E no sonho, não para por aí não, viu? No sonho, o diabo, ele queria pegar a pessoa que estava perto de mim, pegou na mão, aí eu levantei e fiz assim para ele, aí ele olhou para mim, chegou perto de mim e ficou assim, estou todo arrepiado aqui. Aí eu falei para ele assim, você sabe que você não pode comigo, né? E você não pode tocar em mim. Ele falou assim, eu sei. E eu sei que ele gosta muito de você. E você é muito amado por ele. Ele quem? Deus. Até no meu sonho, até no sonho que eu tive com o diabo, ele declarou que o Deus que eu sirvo, é por isso que eu não sou compreendido e entendido por muitos. Queridos, se eu pregasse bens materiais, se eu pulasse, se eu rodasse, aleluia, glória a Deus, lá basuricanto, a igreja estava cheia. Eu não fui chamado para isso. Eu fui chamado para te conscientizar que se você morrer sem Jesus, está ferrado, vai direto para o inferno. O primeiro-ministro da Inglaterra, ele falou que a Inglaterra deixou de ser um berço do cristianismo porque os pastores de seus púlpitos deixou de pregar condenação, salvação, eternidade, céu e inferno. Jesus no Evangelho de Mateus, ele fala mais do inferno do que o próprio céu. Querido, quando a gente fala que Deus ele é demais, ele é lindo, maravilhoso. Paulo traz uma conotação de conscientização. Olha como é, coloca para mim o texto base, o verso 2, por favor. Olha como é que Paulo discorre aquilo que ele vai visitar a igreja de Corinto e ele fala: por que decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado? E Paulo vai discorrendo. A minha única intenção é de declarar para vocês que o nosso Cristo, ele morreu em meu e em teu lugar como morte vicária, para que assim tenhamos a plena sabedoria. Quer ver, irmão, para você entender mais ou menos o que eu estou falando? Quando a gente procura ter conhecimento e discernimento da palavra do Senhor, Mateus 22, versículo 29, olha o que é que Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Olha que coisa linda. Isso é Jesus falando. Vê se não é o que eu estou falando. Ele diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. A gente precisa entender de que quando Deus ele quer eu e você para ele, para fazer a vontade dele, não é a tua vontade. Ei, eu preciso sair do meu reino e vir para o reino de Deus. Como eu sempre falo aqui, hoje você veio aqui para escutar o que você precisa e não o que você quer. Porque o que você precisa é o que vai edificar você. Tem um pensador aí, eu não sei o nome dele, mas ele diz assim: procure andar com pessoas que te corrigem, vírgula. Porque as pessoas que aceitam o teu pecado, ela não te ama. Viu? Procure andar com pessoas que te corrigem, vírgula. Porque andar com pessoas que aceitam o teu pecado, ela não te ama. Então a gente precisa entender o que é que Deus quer de mim e de você. O teu melhor. Ele não quer o meu resto e o teu resto. Pastor, aí de repente você está pensando: pastor, e eu que já fiz tatuagem, estou na igreja. Fica tranquilo. Sabe por quê? Agora eu quero te chocar algo muito
eu quero te conscientizar de algo muito que você precisa e é relevante para a sua vida. Sabe qual é o maior e melhor arrependimento do ser humano? Não é ele se arrepender. Ai, meu Deus, eu errei, eu pisei na bola, eu fiz o que não deveria fazer. Perdão, Senhor, perdão, Senhor. Aí amanhã o camarada está fazendo tudo de novo. Perdão, irmão. Arrependimento é você pedir perdão e não cometer mais aquilo que você cometeu antes. Ah, você já ouviu aquelas pessoas, né? O maior arrependimento é esse. Agora olha para mim de novo. Sabe qual é o maior testemunho que a pessoa pode dar? Ah, eu subi aqui porque eu preciso falar, preciso declarar que Deus me curou do câncer. Deus me curou da diabetes. Deus me curou de uma síndrome do pânico. Deus me curou de uma síndrome de borderline. Deus me curou de uma depressão crônica. Deus me curou de N patologia. Ah, Deus me deu uma casa. Deus me deu um carro lindo, maravilhoso. Deus me deu uma empresa. Eu era empregado, agora sou empresário. Negativo. Sabe qual é o maior testemunho? É você falar assim: eu fui na igreja, escutei a palavra, levantei minha mão para Jesus e até hoje eu estou na igreja. Você pode dar uma palma para Jesus? Eu sinto até vontade de chorar. Porque a nossa convicção, ela não pode ser enganada por ninguém. A gente precisa entender que Deus, Ele quer eu para Ele, Ele quer você para Ele. Saia do lugar onde você está. Saia do teu reino e vá para o reino de Deus. Deus quer a sua alma, Ele quer a sua vida. Às vezes você vem para a igreja arrastado por alguém. Deixa eu te falar algo aqui, ó. Deus não busca quem sabe voltar. Vou repetir, Deus não busca quem sabe voltar, não. Você lembra do filho pródigo? Ele falou assim: eu vou voltar. Eu estou comendo comida de porcos. Eu estava na casa do meu pai, eu tinha tudo. Deus não busca quem sabe voltar. Queridos, domingo passado eu expliquei aqui algo que eu não sei até que grau que foi relevante para você. Lembra quando eu falei aqui? Em nenhum momento da Bíblia, Jesus não pede resultado. Jesus não pede resultado, Ele pede fruto. Jesus em todo tempo Ele pede fruto. Escuta essa aí, ó. Escuta. Por favor. Não faz do teu aparelho auditivo, que é a tua audição, não faz dele apenas para você ouvir. Transforma, faz uma metamorfose. Transforma o ouvir no escutar. O ouvir, a gente ouve tudo. O escutar é aquilo que a gente seleciona para nós. De novo, em momento algum da Bíblia, Jesus pede resultado. Jesus pede fruto. Por quê? Eu vou te explicar de novo. Resultado, ele só tem a ver com você, Manuel. Resultado só tem a ver com você, Manuel, outro Manuel. Resultado tem a ver com o Tiago, com a Silvia, com a Cida, com a Deise e comigo. Resultado só tem a ver com você, Marta. É tudo aquilo que você conquista, isso é resultado. Uma casa, um carro, um bom emprego, um bom trabalho, não é? O que mais? N fatores que você consegue na vida, isso é resultado. Porque está ligado somente a você. Agora, quando Jesus pede fruto, sabe o que é que Jesus está pedindo? É mais ou menos assim.
Quando fala fruto, aí não tem a ver com você, tem a ver com o outro. É tudo aquilo que você faz para com o outro. Uma árvore, ela dá fruto. E olha só, ela não come do seu próprio fruto. A árvore, ela dá fruto para que o outro venha se deleitar. Deu para entender? Compreendeu o que o pastor falou aqui? Então é isso que a gente tem que entender. E quando a gente vai escorrendo, eu anotei aqui e eu quero ler para você. Qual o significado da palavra? Por exemplo, qual é o tema da mensagem? Quem lembra? Ai, meu Deus. Ai, meu Pai. Um Deus que promove situações em oportunidade. Qual o significado da palavra situação, pastor? Combinação ou concorrência de acontecimentos ou circunstâncias em dado momento. E qual o significado da palavra oportunidade? Oportunidade significa uma ocasião favorável. Aí aqui eu coloquei algumas falas minhas. Oportunidade significa a ocasião favorável, que representa uma qualidade oportuna, que é vista como um acontecimento oportuno, capaz de melhorar o estado atual de um indivíduo, ou seja, uma situação nova que trará benefício. Por exemplo, eu fui com uma pessoa e lá eu me deparei com outra pessoa, a primeira vez que eu vi a pessoa. Deus promoveu uma situação para me encontrar com aquela pessoa em oportunidade na vida dela. Queridos, a gente precisa entender como é que Deus promove. Deus promove Isaías 7, versículo 14. Olha que coisa linda. O que é que Deus promove? E uma virgem engravidará e nos dará à luz a um filho, e o seu nome será chamado Emanuel. É o que está escrito ou é o que não está escrito? Vocês podem ler todo mundo junto? 1, 2, 3, vamos lá? Não, peraí, calma. Está um na frente, um lá atrás, um no meio. Vamos todo mundo junto. Por favor, gente, vocês têm diafragma, têm boca, têm língua. Por favor, vamos lá. 1, 2, 3. Solta a voz. Em hebraico, Emanuel significa Deus conosco. Olha só que interessante, como é que Deus promove? Deus promoveu, Deus usou o profeta Isaías antes de Jesus, 740 anos antes de Cristo, quando ele diz isso. Lá na frente mais um pouco, se não me falha a memória, é Isaías 9, versículo 6. E um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Pronto, está aqui. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o principado está sobre seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Isso Deus fez acontecer. Há mais de 2000 anos, Jesus nasceu para mim e para você. Para nos livrar da condenação eterna, que é o inferno. Ei, deixa eu te falar algo aqui. O inferno, ele existe. O inferno, ele está ali. Jesus disse que toda pessoa que for para o inferno, ele não vai perder a sua consciência, ele não vai perder a existência de sua consciência. Se ele estiver no inferno lá lascado, desculpe, irmão, mas eu não vou abrir mão de trazer para você, à luz da Bíblia, a realidade e veracidade dela. Posso ouvir amém? Olha como é que Jesus trabalha. Você sabe por que Jesus não foi bem aceito? Sabe por que mataram Jesus?
Sabe por que esfolaram Jesus, arrancaram um pedaço? Fizeram Jesus adoecer, enfermar, mas isso foi um prazer de Deus. Viaja comigo, por favor, pessoal da mídia. Isaías 53, versículo 10. Todavia agradou ao Senhor, ao nosso Deus, enfermar Jesus, esmagar Jesus, fazer ele adoecer de tanto sofrimento. Está aí, ó. Todavia o Senhor agradou a Moelo, quem? O nosso Cristo, fazendo enfermar de tanta dor. Deixa eu te falar algo aqui, ó. Em Lucas 22, versículo 42, se não me falha a memória. Quando Jesus pede, Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Aí no verso 43, Deus manda um anjo para confortar Jesus. Tem igreja por aí sem conhecimento, sem discernimento, diz que o crente não pode ter depressão e angústia. Não sabe o que está falando. Apareceu um anjo no jardim do Getsemane para confortar Jesus, porque ele estava em uma angústia profunda por mim e por você. Está aí o versículo, meu filho. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. Quem? O meu e o teu Salvador. Agora que vem a exatidão do que Deus fez por mim e por você. Fica atento, por favor, não perde nada. No verso 44, acontece um fenômeno com Jesus, que a medicina junto com a neurociência, eles dizem, dá-se o nome de hematidrose. É quando o calor, o suor se mistura com o sangue. E é justamente o que aconteceu por Jesus, pelo João, pelo Samuel, pela Michele, pelo Marcelo, pela Rayane, pela irmã Maria do Socorro, pela Gleiciele, e assim sucessivamente. Jesus sentiu uma dor, um peso tão grande que era meu e seu. E posto em agonia. Como que Jesus não ficou em agonia? Como que Jesus não estava numa angústia profunda? Põe o verso 42 de novo, por favor, pessoal da mídia. Olha só. Agora põe o verso 43. Está aí. Ele estava em uma angústia profunda. Olha o 44. E posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corria pelo chão. Você já imaginou? A agonia, o sofrimento dele foi tão grande que o sangue dele se misturou com o suor e derramava pelo sangue. Deixa eu te falar algo aqui em nome de Jesus. Quando Paulo vai discorrendo, por favor, texto base, versículo 3. E Paulo sai na mesma conotação, e eu estava convosco em franqueza, e em temor e em grande tremor. Os irmãos lembram quando o Marco traz a narrativa daquela viúva que sofreu 12 anos com hemorragia interna, e que ela chega diante do Senhor, Jesus diz, quem me tocou? E o discípulo diz assim, mas Senhor, quem sabe? Tanta gente está comprimindo a gente vai saber quem tocou? Todo mundo está tocando. Não, alguém me tocou diferente. Porque do meu corpo saíra poder, eu senti sair poder. Deixa eu te falar, quando você usa a tua fé de maneira sobrenatural, quando tua fé, ela tem dúvida, quando tua fé, ela vai cambaleando, nada vai acontecer para você. Aí a mulher diz, justamente aí o que Paulo diz. Aí a mulher chegou até Jesus, o adorou, temendo e tremendo. Temer, em qualquer dicionário que você for, ou no Micael, ou no Aurélio, ou até no Google, lá vai estar assim, temer, reverenciar e respeitar
Deus. Olha que coisa linda. Você precisa entender isso na sua vida. Queridos, saia do lugar onde você está e que outrora você estava antes. Por exemplo, eu quero que você saiba que Deus te conhece tanto que Ele conta até todos os fios do cabelo da tua cabeça. Mateus 12, 7, por favor. Olha o que é que o texto diz. Olha como é que Jesus te conhece. Não, é Lucas, perdão. É Lucas 12, 7. Ele conta até todos os cabelos da tua cabeça, meu irmão. E até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não tem mais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Ele sabe até quantos cabelos tem na tua cabeça. Para Deus agora, para saber o meu é mais fácil, né? Do que o da irmã Silvia. Né? Do que o da irmã Vera, Thaís, tem muito cabelo, da Gleiciele, da Vanessa. É nada. Por mais que seja careca ou cabeludo, ele sabe tudo. Deixa eu te falar algo. Para por aí não. E Paulo vai escorrendo a franqueza dele. Agora eu quero te trazer algo aqui. Eu vou te pegar de jeito. Você já viu aquelas pessoas que estão indignadas, que estão assim, entristecidas, que estão afastadas da igreja? Tem um louvor bem antigo. Como eu sinto falta. Eu me converti nos tempos modernos, mas eu sinto, quando eu escuto os louvores antigos, eu gosto. Porque você saiu da igreja, que mal que Deus te fez. Saindo, como é que é? Porque você saiu da igreja, que mal que Deus te fez. Largando tudo, indo embora pro mundo outra vez. Se foi alguma coisa que te aconteceu, isso não é motivo para largar um filho de Deus. Volta pra mim, sou eu o melhor amigo. Volta pra mim. Aí vem um falsete. Eu quero você comigo. É isso, Del? Quando a pessoa sai daí, gostou, não é, Davi? E vai escutar mais, Davi. Fica aí, fica atento. Recebe. Eu fui frustrado na igreja. Deixa eu te falar algo aqui, ó. O homem pode te decepcionar, mas Deus não. Ele quer você para Ele. Por que a gente não pode? Por que a gente não pode usar isso? Não, isso eu tenho que usar como alimento da minha carne, da minha alma, do ser que eu sou. Queridos, coloca isso na tua mente de uma vez por toda. Se você ainda está nisso. Pastor, mas sabe, eu era de tal igreja. Deixa eu te falar algo. Hebreus 10, 38, Deus diz, e o justo viverá na fé ou pela fé. Mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Eu cuidava. Meu segundo pastor, eu cuidava dele. Ele pegou a esposa dele no quarto, pegou a esposa dele pelos cabelos. Sabe aqueles homens das cavernas? Pegou a esposa pelo cabelo, puxou da sala para bater nela lá no quarto. O meu segundo pastor. E eu acolhi ele na minha casa, cuidei dele 15 dias. E nem por isso eu desrespeitava a autoridade dele. É por isso que Deus me deu essa autoridade. Aonde eu chego, onde tem demônio, o demônio tem que se humilhar perante a minha pessoa. Sabe por quê?
Porque se o demônio falou, deu uma declaração linda do apóstolo Paulo, de quem era Paulo, não, vai ter que dar de mim também. Muitos lugares que eu cheguei, o demônio, a pessoa já se ajoelha perante mim, quer que tu quer que eu te odeie? Eu te odeio muito mais, eu vou te mandar para o quinto dos infernos. É assim que eu faço com todos os demônios. Sabe por quê, irmão? Já passei por muito perrengue nas igrejas, por onde eu passei. E é 25 anos sem faltar culto. Antes da pandemia, eu fiquei 21 anos sem faltar um culto na igreja. Não tem esse negócio, tem um aniversário, vou lá. Não vou para a igreja não. Tem uma festinha. Que festinha que se dane, rapaz. Visita na minha casa, vai para o quinto dos infernos. Vai ficar aqui até 4 horas, tá? Porque 5 horas eu vou me arrumar e vou para a igreja. Eu expulso quantas vezes for necessário expulsar da minha casa, porque a minha prioridade é Deus. Deixa eu te falar uma coisa, quando a gente precisa de uma cura e de um milagre, não é família, não é parente, não é festinha, não é aniversário, não. Que vai liberar a cura para mim é o meu Deus que eu sirvo. Certa vez chegou uns parentes meus na minha casa, falou assim, aí tá lá gostando, tá. Aí depois falou assim, gente, eu sinto muito. Eu e minha esposa tinha um acordo. Se fosse parente dela, ela expulsava. Se fosse meu parente, era eu que expulsava. Porque o parente ficava nervoso comigo, depois fazia as pazes e ponto, acabou. E não era a mesma coisa. Chegou lá na minha casa, ficou. Falei, eu sinto muito, tá? O culto começa às 7 horas. 4 meses tem que ir embora, porque eu e a Jo tem que tomar banho. Mas vai hoje não. Eu falei assim, vou. Ainda teve a audácia de falar assim, mas o pastor, eu falei assim, meu compromisso não é com o pastor, meu compromisso é com Deus. Não é com o pastor. É isso que a gente tem que entender em nossas vidas. Você viu, né? Hebreus 10, 38. E o justo viverá da fé. O pau está quebrando nas minhas costas. Aí é que eu vou servir a Deus. Vamos que vamos. Caminhando vou para Canaã. Caminhando vou para Canaã. É isso, a gente tem que entender em nossas vidas. O que é que Deus quer de você? Compromisso com Ele. Para quando você tiver uma necessidade, eu estou aqui, cara. Estou aqui. Olha o versículo 4 do texto base da mensagem de hoje, por favor. Olha o que é que Paulo diz. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e poder. É o que eu estou fazendo aqui. As minhas palavras, ela não pode ser apenas uma retórica para você. E o que é retórica, eu deixei bem claro. A arte de bem falar. Você precisa entender que o inferno, ele existe. E ele está lá prontinho, esperando. Jesus disse que, de novo, em Mateus 10, versículo 28, Jesus disse que todo crente que for para o inferno, ele não vai perder a consciência da sua existência. Olha o que Jesus diz. Não temeis aquele que mata o corpo. Antes temei a quem? Aquele que mata a alma e a lança no inferno. Sabe o que é que Jesus está falando? Aí, desse versículo, a gente vai para Mateus 25, 30. Ele traz uma conotação que o inferno é lugar de ranger de dentes, irmão. Olha como que é. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá de pranto, de ranger de dentes. A gente precisa entender. O inferno, ele não foi... em primeira instância, o inferno foi criado para o diabo e os seus anjos. Mas, infelizmente, o ser humano, em sua rebeldia, foi constituído para ele também. Mateus 25, 41. Sabe o que é que diz? Toda pessoa que estiver na esquerda está ferrada. Aqui, Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, afastado de mim, maldito para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos, que são demônio. Eu creio que não é para lá que você quer ir. Porque o lugar é terrível. Sabe por que o lugar é terrível? O apóstolo Pedro traz uma conotação, irmão. Ele diz que o inferno... Primeiro João diz que... Apocalipse 20, 10, João diz que o inferno é um lugar de eterno sofrimento. Apocalipse 20, 10. João diz que o inferno é um lugar
de eterno sofrimento. Aí, ó. E o diabo enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para sempre. O que é que João está dizendo? O inferno é um lugar, literalmente, de eterno sofrimento. Agora, o que algo não chama a tua atenção, não? Quando fala ali, a besta e o falso profeta. O que tem nas igrejas de falso profeta, que só prega aquilo para agradar as pessoas. Eu não. A Daiane, ela tem que vir aqui escutar o que ela precisa. O Pedro, o Josimar, o João, o Samuca, e assim sucessivamente, todos, sem exceções. A gente precisa entender, irmão, quando o camarada estiver lá no inferno, Pedro diz que o inferno é lugar de densas trevas, ninguém vai ver ninguém, mas é o que Jesus disse em Mateus 25, 30, é um lugar de gritaria, lugar de aberrações. Olha o que é que Pedro diz. Pedro diz que quem estiver no inferno vai gritar, ele vai ouvir, mas ele não vai ver. Ver o que, pastor? E aí, compadre, está quente? E aqui está quente, para o diabo. Não vai dizer isso, não. Olha só, segunda carta de Pedro 2, versículo 17. Olha que algo interessante. Por favor, coloca para mim, pessoal da mídia. Segunda carta de Pedro 2, 17. Estes são fontes sem água. Está falando de quê? De pessoas que não entenderam ainda hoje quem é Jesus de fato e o que Jesus representa na vida dele. Meu irmão, a gente precisa acordar, despertar. Quando Jesus disse que muitos são chamados e poucos escolhidos, porque para o céu vai subir muito pouco. E eu e você tem que fazer parte desse pouco. Amém? Olha o que é que Pedro diz. Lá a pessoa vai escutar, vai ouvir, mas não vai ver ninguém, porque é lugar de densas trevas. Estes são fontes sem água, pessoas sem saber quem não quer saber de Cristo na vida dele. Estes são fontes sem água, nuvem levada pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas, viu? Para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Se reserva para quem, pastor? Para quem não quer entender o que Jesus representa na vida dele. É isso, meu irmão. A pessoa vem para a igreja arrastada, forçada. Não. Eu preciso ir para a igreja. Com dor, sem dor, estou na igreja. Está calor, vou para a igreja. Com dinheiro. Vou para a igreja, com bolsa de estou na igreja, sem dinheiro. Não tem mesmo, não. Vou para a igreja. Então a gente precisa entender, Deus quer a sua alma para Ele. Não foi à toa que Deus colocou Jesus na cruz, por amor a mim, por amor a você. É isso que você precisa entender. Texto básico, por favor, da mensagem, e eu já vou concluir a mensagem, por favor. O último versículo, nós já vamos para casa. Tu vai para a tua casa e eu vou para a minha. Olha só que coisa interessante. Olha o que é que Paulo diz. Para que a vossa fé não se apoie em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. É isso que você tem que entender. Você não faz ideia dos cultos que você pede nas quartas-feiras. E tem gente que não vem porque não quer. Exceto aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão estudando, ou que está enfermo, ou que está... Quais são as 4 coisas que a gente pode deixar de vir ao culto? Poxa, ninguém esqueceram, foi? Trabalhando, estudando, viajando ou enfermo, gente. São esses 4 itens que Deus perdoa de você não vir para a igreja. Passando disso é procedência diabólica, maligna e demoníaca. E da sua própria vontade. Eu quero fechar essa mensagem assim, ó. A gente tem 3 piores inimigos da nossa vida. Presta atenção, na nossa vida, a gente tem 3 piores inimigos. O diabo, a carne e o mundo. Sabe qual é o pior nosso inimigo? Eu.
a nossa carne. Charles Spurgeon diz que procura um evangelho que mata. Procura um evangelho que fere e que te causa ferida. Não procure o evangelho que te apoia e que faz você fazer o que você quer. Procure um evangelho que mata o seu eu. Se coloca de pé em nome de Jesus. Feche teus olhos, por favor. Eu não ia fazer o apelo não, mas Deus falou assim, faça o apelo.